Hoje no programa Entrevista NF estamos recebendo o professor e pesquisador Marcelo Figueiredo da Universidade Federal Fluminense, a UF. Marcelo, prazer tê-lo aqui na Rádio NF, muito bom dia. Bom dia, prazer é todo meu, poder colaborar aí com vocês. Marcelo, você tem um trabalho chamado Trabalho, Saúde e Segurança na Indústria Petrolífera na Bacia de Campos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, esse é um trabalho de pesquisa que a gente iniciou em 2003 em parceria com o sindicato. Eu fiz um doutorado em que eu estudei no final dos anos 90 no trabalho de mergulhadores, tomei contato com essa realidade do offshore, muito mais ampla, apesar do mergulho ser uma atividade de altíssimo risco. E então, no Fórum Social Mundial de 2002, a gente propôs ao sindicato estabelecer uma parceria para poder estudar essa temática de uma maneira mais ampla. Então, iniciamos esse trabalho mais ou menos final de 2002, início de 2003 e concluímos agora no ano passado. Aí a ideia é publicar um trabalho de maior fôlego versando sobre essa temática. E esse trabalho tem 4 capítulos, um deles é sobre a P36. Exatamente, a gente faz uma discussão mais geral sobre a indústria petrolífera offshore no Brasil, passando por relações de trabalho, terceirização, reestruturação produtiva de uma maneira mais global. Depois a gente adentra na temática, que é o foco central da nossa pesquisa, que é o trabalho sobre segurança, onde discutimos riscos à saúde mental, acidentes de maior gravidade, acidentes críticos que se tornaram emblemáticos na Bacia de Campos. E aí a publicação culmina com o acidente da P36, que é o caso privilegiado para a gente fechar a publicação e, enfim, fazer uma síntese do que a gente desenvolveu ao longo dessa pesquisa. Ou seja, pegar o caso da P36 para discutir questões que são atuais e que nos deparamos no decorrer da nossa pesquisa. Esse caso da P36, então, é o fio condutor do trabalho. Isso, exatamente. E esse capítulo foi uma espécie de mote e a gente se deparou com uma série de questões, né, que estavam presentes naquele acidente. Então esse capítulo, de alguma maneira, tenta fazer uma síntese de um conjunto de questões que foram levantadas no decorrer da pesquisa. A gente vem debatendo aqui numa série de encontros com o sindicato ao longo desses anos. Existe uma questão central que é a organização do trabalho. Eu preciso ter clareza: o trabalho na indústria do petróleo é um trabalho complexo, é um trabalho de alta complexidade, contínuo, produção ininterrupta, é coletivo. Você não realiza esse trabalho sozinho, inclusive depende do suporte da terra, e é perigoso. Isso é uma característica inerente, intrínseca à indústria do petróleo. No caso da indústria petrolífera offshore, essas 4 características você agrega mais 2, que tornam esse trabalho ainda mais perigoso, que é o confinamento e o isolamento. O P36 serve de exemplo para a gente discutir essas questões, mais ainda no caso do acidente de enxova, por conta da dificuldade do abandono. Então, primeiro ponto, fundamental ter clareza disso, é um trabalho de alta periculosidade. Existe um princípio fundamental na engenharia de segurança que diz o seguinte: não há como eliminar por completo o risco nos sistemas complexos de alto risco. Um dos maiores especialistas em engenharia de segurança coloca isso. Bom, então se você ataca os riscos dentro daquilo que a gente chama de margem conhecida, você está fazendo o dever de casa. Mas você tem que assumir que existe uma margem de incerteza e imprevisibilidade que é irredutível. Se lida com isso, enquanto característica estrutural do processo. O que você pode então fazer para não potencializar essa margem de risco? Por exemplo, não implementar condições de trabalho, relações de trabalho precárias, ou tentando passar para uma esfera mais global, pegando um termo que sintetiza melhor isso que eu estou querendo dizer, né? Investir mais fortemente na melhoria da organização do trabalho, da assim chamada organização do trabalho. E isso abarca então o quê? Melhores formas de treinamento, melhores formas de remuneração, uma observação em relação à jornada de trabalho. Os petroleiros trabalham normalmente em jornadas de 12 horas, né, via de regra, né, sobretudo no caso das empresas contratadas, essa jornada é extrapolada. Então, em suma, você tem uma série de questões que dizem respeito às relações de trabalho, que eu estou sintetizando nessa expressão, que é a organização do trabalho, que eu acho que ainda não mereceu a devida atenção por parte da gestão.